Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis 22. Gênesis 22, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: depois desses acontecimentos, Deus provou a Abraão. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse ele: toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o lá em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, selou seu jumento, tomou 2 moços consigo, e o seu filho Isaque, e ele cortou a lenha para o holocausto, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. No 3º dia, Abraão levantou os seus olhos e viu de longe o lugar. E Abraão disse aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e nós adoraremos, e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre o seu filho Isaque, e ele tomou o fogo em sua mão, e o cutelo, e ambos caminharam juntos. Então Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos caminharam juntos. E eles chegaram ao lugar sobre o qual Deus lhe dissera. E Abraão construiu lá o altar, e pôs as lenhas em ordem, e amarrou Isaque seu filho, colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a sua mão, tomou o cutelo para sacrificar o seu filho. E o anjo do Senhor lhe bradou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse ele: não estenda a mão sobre o rapaz, não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não poupaste para mim o teu filho, o teu único. E Abraão levantou seus olhos e viu atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres nos arbustos. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor provê, Jeová Jirê. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E novamente o anjo do Senhor bradou do céu a Abraão e disse: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, porque assim fizeste e não poupaste para mim o teu filho, o teu único filho. Desta maneira te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a pota dos seus inimigos, e todos os povos da terra serão benditos por causa da tua descendência, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, queridos? Esse texto nós conhecemos, é um texto do sacrifício de Isaque, onde Abraão foi provado por Deus. Eu quero falar um pouquinho antes dessa história, que Deus chamou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. E Abraão foi chamado de uma terra muito distante. E Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti e no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Abraão era apaixonado por Deus. Abraão, em cada lugar que ele parava, ele levantava um altar e ele buscava a face do Senhor. Abraão foi chamado pela Bíblia, pelo próprio Deus, como amigo de Deus, porque Deus tinha um relacionamento com Abraão, e Abraão prezava por esse relacionamento com Deus. E Abraão, a vida toda, foi chamado para ter uma grande nação dos seus lombos, um grande nome, uma grande nação. Mas a sua esposa era estéril. Sendo Sara estéril, a vida toda de Abraão estava presa, condicionada a uma promessa que parecia não ter jeito. E Deus
passando os anos, e foi ficando pior, porque Abraão foi envelhecendo. E antes de Abraão chegar numa idade onde não poderia mais ter filhos, a sua esposa quis dar um jeito na situação, pegou a sua empregada, Agar, deu para Abraão, para que Abraão gerasse um filho da sua serva. E daí nasceu Ismael. Ismael nasceu, mas chegou um ponto, Deus falou assim: não é em Ismael a promessa. Não vem de Ismael a grande nação. Não vem de Ismael o descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. E Abraão ficou perguntando para Deus: Deus, como será? E Deus falou a Abraão: olha para o céu, olha para as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. E Abraão tinha que olhar para cima todos os dias. E quando você olha para cima, você se conecta com Deus. Sempre quando Jesus ia orar, ele levantava os olhos aos céus. Quando você levanta os olhos e você vê um céu limpo, um céu azul, a tua alma, o teu interior tem uma facilidade de se conectar com Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é revelado acima dos céus. O seu trono está nos céus. E Abraão tinha que olhar para os céus para enxergar a sua descendência e a sua promessa. Mas Abraão, erguendo a cabeça para os céus, ele enxergava Deus que ia honrar o que ele falou. Deus que ia honrar a palavra que falou. Tanto que Abraão, ele tinha uma experiência, ele tinha um legado, ele tinha tudo que ele viveu com Deus. E diz a palavra que Abraão, com 99 anos, um anjo visitou Abraão, Sara com 89, e falou: Abraão, daqui um ano, exatamente um ano, você terá um filho. E a palavra fala que nasceu Isaac. Isaac significa alegria, porque foi o motivo da alegria, foi a promessa da alegria, foi a realização da alegria. Mas chegou na adolescência de Isaac, Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, quem você ama. O interessante é que Ismael, que era o primeiro filho, que nasceu 16 anos antes, 14 anos antes, perdão, queridos. Ismael, Deus falou: despede, porque ele não vai herdar. Você tem o filho, o único filho. E Deus falou: esse filho você ama. E Deus falou: sacrifica o teu filho. Eu quero falar uma coisa, uma palavra que queimou meu coração. Eu ministrei terça-feira, eu quero ministrar agora para vocês. Deus olhou para Abraão, e Deus tinha o primeiro lugar na vida de Abraão. Deus era o amigo de Abraão e Abraão era o amigo de Deus. Mas chegou um ponto, quando nasceu Isaac, eu quero que você entenda que os olhos de Abraão não estavam mais olhando para cima, mas estavam olhando agora para aquele filho. Ele estava na sua velhice, como um vô cuidando de um neto. É isso aí, eu vou aprender agora, né? Nasceu meu neto faz 2 dias. Então, como um vô cuidando de um neto. Mas eu não sou como Abraão, né? Abraão tinha 100 anos, eu tenho só 35, né? Brincando, viu, gente? O que acontece? Abraão estava cuidando de um neto. E ele tinha todos os sonhos, todas as promessas estavam focadas naquele filho. Focado em Isaac. Isaac era tudo para Abraão. Isaac era o tesouro de Abraão. Isaac era o local onde Abraão não estava só olhando para cima mais. Abraão tinha prazer de olhar para baixo. Tinha prazer de olhar para algo nessa terra e ficar observando e passar o legado, passar suas experiências, passar a sua promessa, passar o seu relacionamento, passar a história dos seus ancestrais. Tudo Abraão estava fazendo com Isaac. E bem provável, queridos, que Isaac cresceu no coração de Abraão. É normal que isso aconteça. E quando Isaac cresceu no coração de Abraão, Deus falou: Abraão, sacrifica o teu Isaac. E eu quero falar nessa noite que muitas vezes nós temos que sacrificar os nossos Isaac. Por quê, queridos? Porque muitas coisas querem tomar o lugar de Deus. Quando nós entendemos que o coração do homem tem facilidade de
criar apegos, de criar dependências em coisas, em pessoas. João Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ídolo não é só uma imagem ou um Deus que você faz um pedido, que alguém faz uma devoção. Nós pensamos em ídolo só numa imagem, numa divindade que está concorrendo com Deus. Porque nós entendemos que só a Trindade, só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que nos ouve, que tem poder para responder, que está em todo lugar, que tem todo conhecimento para julgar os nossos pedidos e que está gestando sobre toda a terra. Só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só o verdadeiro Deus é que é digno de ser buscado, clamado e colocado nesse local de adoração. Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e muitas vezes ídolos não é só aquela imagem. Ídolos pode ser muito mais do que uma imagem. Qualquer coisa que pega o lugar de Deus pode ser um ídolo. Qualquer coisa que rouba a nossa atenção pode ser um ídolo. Qualquer coisa que nós colocamos na frente de Deus pode ser um ídolo. Nós vemos que tem pessoas que elas colocam como seu ídolo o seu trabalho. Tem pessoas que não têm tempo para nada porque tem que trabalhar. Se alguma coisa não está legal no seu trabalho, ficam maus, ficam revoltadas, ficam nervosas. Por quê? Porque o seu trabalho é exatamente a sua fonte de segurança. O seu trabalho é a sua fonte de prazer. E quando nós colocamos o trabalho como fonte de segurança, como fonte de prazer, nós estamos colocando o trabalho na frente de Deus. Quando nós colocamos alguma coisa que nós dependemos e precisamos daquilo para ser feliz. Tem gente que, um cafezinho, tem pessoas que falam assim, ó, se eu ficar sem tomar café, me dá dor de cabeça. Porque a pessoa já tem uma dependência num cafezinho. Eu não vou perguntar quem que é. Eu tomo muito café, graças a Deus, mas fico sem tomar café também. E não dá dor de cabeça. Mas tem gente que um cafezinho, se não tiver sendo tomado todo dia, dá dor de cabeça. Porque se tornou uma dependência. Tudo que você depende daquilo para estar bem, ele começa a entrar no teu coração como um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. Tem gente que quando tem dinheiro está feliz. Quando não tem dinheiro está revoltado e está triste. E muitas vezes é tão um ídolo que a palavra do Senhor fala, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E a tradução de riqueza ali é mamon. Então o Deus da riqueza é mamon. Você vê que Jesus chama as riquezas como um Deus, porque nós temos uma facilidade de depender do dinheiro para estar bem. De ter essa ânsia de estar, se apegando, ou é o fruto da minha felicidade, é o dinheiro. O mancebo rico, por exemplo, chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor falou, por que me chamas de bom? Só tem um bom, que é Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele em Marcos 10, você está realmente reconhecendo que eu sou Deus? Você está me chamando de bom mestre? Você está perguntando sobre a eternidade para mim? Você está me reconhecendo como Deus? E aquele homem continua a conversa como se tivesse sim, tu és o bom mestre, tu és Deus. Falou assim, olha, então guarda os mandamentos, disse Jesus. Falou, não, eu tenho guardado eles desde a infância, disse o mancebo rico. Daí Jesus olhou para ele e amou ele profundamente e disse, vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres, depois segue-me. E aquele homem, sendo amado, ele foi desafiado a quebrar o ídolo dele. Diz a palavra que ele, pesaroso, triste daquela palavra, não vendeu nada, mas deixou Jesus. Abandonou Jesus. Porque quem estava na frente não era Jesus, era o dinheiro. Então nós vemos que o dinheiro pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo, alguém pode ser um ídolo. Tem pessoas que colocam o cônjuge como um ídolo. Ah, meu cônjuge, depende do cônjuge, de tudo. Não.
Na verdade, ninguém pode tomar o lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. Quem determina se você vai ficar bem ou não, quem determina a tua alegria, teu prazer, não é dinheiro, não é pessoas, é o Senhor. Ele tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Por isso que Deus falou: Abraão, Isaac está crescendo no teu coração, sacrifica. Quantas coisas que estão crescendo no nosso coração. Às vezes cresce no nosso coração, queridos, uma idolatria diferente, uma egolatria. Tem gente que adora a si mesma, adora a sua vontade, narcisista, que adora quem é, adora a sua razão, adora a sua beleza. Seus argumentos são sempre os verdadeiros. Você sempre é o que está certo. Você sempre é o melhor. Você sempre é digno de receber o que você quer, na hora que você quer. A tua vontade, ela tem preferência em detrimento da vontade de Deus. Isso é egolatria. É quando o amor a si mesmo cresce e Jesus já não tem o primeiro lugar. E eu quero falar nessa noite: Senhor, precisa que você coloque Ele de novo em primeiro lugar. Jesus, Ele não quer o segundo, não quer o terceiro. A palavra fala que em tudo Ele tem que ter a primazia. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Amar o Senhor em primeiro lugar. Teu primeiro amor. O que você mais quer, o que você mais busca tem que ser Ele. Tem pessoas que buscam a Deus por aquilo que Deus pode fazer para elas. Deus é só um meio para abençoá-las. Não, eu busco a Deus pelos meus pedidos, por aquilo que eu espero que Ele faça. Deus não pode ser buscado. E Ele é Deus. Ele é uma pessoa que te ama. E só Ele, só a presença dEle deveria bastar. Quando Paulo estava sendo esbofeteado, ou com aquele espinho na carne que os teólogos até hoje não conseguem interpretar, Paulo, por 3 momentos de oração, orou: Senhor, afasta de mim esse sofrimento. E diz a palavra que o Senhor não afastou. E daí Paulo, buscando uma resposta, Deus falou: a minha graça te basta. A minha presença é suficiente para te preencher. O que Deus estava falando, falou: Paulo, não é você estar numa circunstâncias boa ou ruim que você vai ficar bem. Você fica bem porque eu sou na tua vida, porque eu sou o teu Deus, porque eu sou o teu melhor amigo, porque a minha graça te preenche, porque a minha presença te satisfaz, porque as minhas promessas te dão vida. Então hoje, queridos, eu quero falar que nós precisamos, como Abraão, identificar se há ídolos crescendo no nosso coração. Se tiver algum ídolo crescendo no teu coração, Deus vai falar para você: sacrifica esse ídolo. Quantas coisas. Tem pessoas que não podem passar uma luta. Tem pessoas que não podem passar um problema. Deixa de vir na igreja, deixa de orar, deixa de buscar o Senhor. Por quê? Porque nós estamos colocando coisas, pessoas, expectativas na frente do Deus que quer ser amado do jeito que Ele ama. Ele te ama profundamente, Ele me ama profundamente e quer ser amado. E Abraão, quando Isaac começou a crescer no coração: sacrifica o teu filho que você ama, que você ama. Eu quero falar para vocês: você acha que foi algo fácil ou difícil sacrificar Isaac? Tanto que Abraão nem contou para a esposa, né? Porque senão vai ficar mais difícil ainda. Se já estava difícil para ele elaborar isso, não contou nem para Sara. A Sara ia falar assim: você está velho, meu amor, e agora você já está batendo, né, com parafuso solto aí, porque como é que vai matar o menino? Mas Abraão sabia que Deus tinha falado com ele, e ele saiu para obedecer. E aqui a palavra fala que Abraão, ele levou o fogo, o cutelo e a lenha, levou 2 jovens com ele, levou o jumento para carregar ali as coisas. De repente ele parou e viu o local onde Deus mandou e falou para os moços: fique aqui, que eu e o rapaz vamos adorar. Primeira menção de adoração está aqui na Bíblia. Primeira menção em Gênesis 22, fala: eu e o moço vamos adorar.
Eu quero falar uma coisa para você. Quando você tem um apego a alguma coisa, quando está crescendo um ídolo no teu coração, não é fácil abandonar. Não é fácil você obedecer a Deus. Só tem algo que pode ser feito para a gente conseguir sacrificar os ídolos do coração. E esse algo se chama adoração. Quando você entra no lugar de adoração, você recebe força para sacrificar os ídolos do coração. Abraão, ele fez a primeira menção de adoração. Adoração, queridos, depois ali de Samuel, depois de Davi, a adoração passou a ser com louvores, com músicas. Mas adoração é a pessoa exaltar a Deus por aquilo que Deus é. Reconhecer as suas virtudes, os seus atributos. Adoração é quando você tem uma visão de quem Deus é. E a adoração, ela tinha um posicionamento, quando alguém se jogava aos pés, reconhecendo, não era só uma liturgia. Às vezes a gente se ajoelha só como uma coisa litúrgica, religiosa. Mas o ajoelhar na adoração antiga era reconhecer o tamanho da grandeza daquele que estava sendo adorado, em comparativo com o tamanho daquele que estava adorando. Então nós, diante do Senhor, nós nos prostramos, reconhecendo a sua beleza, a sua formosura, a sua majestade, a sua excelência, o seu amor, os seus atributos. E adoração, quando você está expressando isso, enxergando Deus como Deus é, declarando a Deus o que Deus é. Quando nós declaramos a Deus o que Deus é, nós estamos adorando o Senhor. E Abraão, ele falou, eu vou adorar, porque chegou a hora onde Deus pediu a coisa mais difícil para Abraão. Pedir para mim sacrificar os meus ídolos é algo difícil. Pedir para você sacrificar os teus ídolos, esses ídolos encobertos, esses ídolos camuflados. Os ídolos, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem ficar sem comer nem uma refeição, porque a comida pode ser um ídolo. Eu conheço pessoas que, se ficar 1 hora, 2 horas, atrasou a comida, já fica nervosa, brava, já passa mal. Por quê? Porque a sua vontade tem que ser satisfeita. Aquilo pode ser um ídolo. Queridos, quero falar para você, ninguém morre quando vai jejuar, não. Um pequeno jejum feito com sabedoria não mata ninguém, não. Até um grande jejum feito também com, sabedoria também não mata ninguém. Mas o problema é que nós temos dificuldades de dizer não para aquilo que nós temos apego. Nós temos dificuldade de dizer não para aquilo que gostamos. O cristão, ele muitas vezes, na hora da tentação, ele se entrega, porque a tentação vale mais, o momento do prazer vale mais do que a glória da eternidade, do que a sua vontade naquele momento vale mais do que a vontade de Deus que deu a vida por você. Então nós precisamos entrar nesse lugar e falar, Senhor, eu quero quebrar todos os ídolos. Mas como quebrar os ídolos? Eu já conversei com pessoas que falaram para mim, pastor, eu não consigo largar do cigarro. Eu estou tentando, mas não consigo, porque é como se fosse meu amigo. Eu sinto o cigarro como uma companhia, alguém que está comigo, que me alivia, que me ajuda. Literalmente ela via o cigarro como alguém, como uma pessoa. E precisava, quando você precisa de algo para estar bem, aquilo é um ídolo. Mas a palavra que fala que Abraão, quando entendeu que precisava colocar Deus no lugar de Deus, ele começou a adorar. Eu quero que você entenda, querido, que a adoração, ela vai te levar para um nível onde você vai começar a encher teu coração de uma coisa só, da vontade de Deus, das coisas dos céus. É um culto de avivamento, e um culto de avivamento é quando Deus entra no lugar dele, quando a vida de Deus entra dentro de você, quando Deus se revela para nós e Ele assume o senhorio da nossa vida, quando Ele se torna o nosso bem maior, a nossa alegria, a nossa paixão, o nosso prazer. Eu sempre falo, eu gosto de gente,
mas eu gosto mais do Senhor. Eu gosto de pregar, mas eu gosto muito mais de orar. E oração ainda quando ninguém está vendo, essa é aquela que eu mais gosto. Porque o público que mais me agrada é o público de um só. Tem pessoas que gostam de fazer coisas quando tem pessoas vendo, porque de verdade não gosta do Deus que ela serve. Quando você gosta do Deus que você serve, você tem prazer nele. Teu prazer maior é nele. Eu amo minha esposa. Hoje faço 27 anos de casado. Minha esposa está me assistindo. Amor, te amo, você é a paixão da minha vida. Aleluia. Mulher maravilhosa, companheira, guerreira, ajudadora, linda. Estava lá com a minha filha lá na maternidade. Veio falar com o médico, falou para ela assim: você é irmã da mãe? Falou: não, eu sou vó. Aí o médico não acreditava, ela veio contar para mim, toda cheia, que o médico achou que ela era a tia da criança. Mas ela é linda, jovial, maravilhosa. Mas eu quero falar, queridos, que a gente precisa, mesmo tendo alguém especial do teu lado, como eu tenho da minha esposa, a pessoa mais importante da minha vida é o meu Deus. A pessoa que eu mais gosto de estar é com Ele. A pessoa que eu mais gosto de gastar tempo é com Ele, porque Ele tem que ter o primeiro lugar. E quando eu vejo que alguma coisa está sendo colocada no lugar dele, o Senhor começa a incomodar, porque Ele quer que quebre os ídolos. E nós quebramos ídolo com adoração, porque a adoração te coloca nesse lugar onde você começa a contemplar as coisas dos céus. Você começa a contemplar os mistérios de Deus, a presença de Deus, a grandeza de Deus. Você não liga para a circunstância. Às vezes, se o teu apego era o dinheiro, você começa a adorar a Deus sem dinheiro, você percebe que você não se preocupa mais. Se às vezes o teu apego era você ter todo mundo da tua casa bem, sem conflito, mas daí surge um conflito, e você entra no lugar de adoração, teu coração se enche de paz. Sabe por quê? Porque as circunstâncias da terra, elas saem do teu coração quando os céus entram dentro de você. E adoração é você abrir o teu interior para receber o que os céus têm. Céus têm alegria, têm paz, têm amor. Céus têm segurança. Céus têm esperança. E quando nós adoramos, nós nos conectamos com as coisas dos céus. E eu quero falar aqui sobre Abraão. Eu quero ler Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 17. Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que acolheu alegremente as promessas, estava mesmo para sacrificar o seu único filho. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho. De quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque ele considerou, ele tinha por certo, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Hebreus 11, 17 a 19. Diz a palavra que Abraão, quando foi posto à prova, ele obedeceu, pela fé ele obedeceu. Ele obedeceu, e diz a palavra que ele tinha por certo, ele considerou, ele estava vendo que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Primeiro diz a palavra que Abraão, que andou com Deus, que recebeu tantas promessas, e todas as promessas estavam em Isaque. Em Isaque vai ser essa descendência. Mesmo em Isaque sendo a descendência, ele falou: eu vou levar meu filho em holocausto, como Deus mandou. Sabe o que era holocausto? Era cortar aqui a veia do pescoço e depois tacar fogo. Tinha que fazer o sacrifício, impor a mão sobre a cabeça do sacrifício, que geralmente era um carneiro, um novilho. Você fazia ali a sua entrega na tua oração, com a mão na cabeça do sacrifício. O animal era sacrificado, degolado, não degolado totalmente, era sangrado. Depois em holocausto, era uma oferta totalmente queimada. Isaque ia ser cortado a sua jugular e ia ser queimado. E Abraão, diz a palavra, que ele estava determinado a fazer isso. Mas ele tinha uma certeza:
Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Era poderoso para levantar Isaac dentre os mortos. Podia estar morto, virar cinza. Deus era poderoso para trazer Isaac dos mortos. Mas a pergunta que nós fazemos é essa: da onde Abraão tinha visto isso? Qual foi a experiência que Abraão viu nos seus antepassados de alguém que ressuscitou? Nenhuma. Não tinha nenhuma experiência de ressurreição. Deus não tinha ressuscitado ninguém ainda. Não havia nenhuma experiência para Abraão ter essa fé. Mas eu quero agora que você abra a palavra do Senhor em João 8,56. João 8,56. Eu vou ler João 8,53 e João 8,56. João 8,53, Jesus ele estava sendo questionado, porque ele falava que ele era maior do que Abraão. E falava para os fariseus que se eles fossem filhos de Abraão, eles fariam as obras de Abraão. E João 8,53, os fariseus disseram: é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretende ser? E versículo 56, Jesus disse: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e regozijou-se. Eu vou repetir, queridos. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e regozijou-se. Presta atenção. Jesus falou assim que Abraão, 2000 anos antes. Abraão nasceu 2000 anos antes. Abraão, do seu neto Jacó, que saiu Israel, que deu nome à nação de Israel. Nós falamos, né? Os israelitas que nasceram do neto de Abraão, que Jacó, que Deus deu o nome de Israel. Nós falamos dos judeus, porque o filho de Israel, Judá, foi o pai, ali o ancestral de Davi, do rei Davi, e também de Jesus. Então, os judeus, que tinha da tribo de Judá. Os hebreus, é que um dos ascendentes de Abraão era Éber. E Éber, da onde que Abraão foi chamado de hebreu, porque ele era descendente de um ancestral chamado Éber. E semitas, porque o filho de Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E Sem foi também da linhagem que veio Abraão. Então, semitas, hebreus, Israel, judeus, tudo da linhagem. E Abraão, 2000 anos antes de Jesus, 2000 anos antes de Jesus, mas Jesus disse: Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e alegrou-se. Na verdade, ele viu e exultou, ele regozijou quando ele viu o meu dia. Qual o dia que Abraão viu? Porque o dia de Jesus, o dia do triunfo de Jesus, foi a morte, sepultamento e ressurreição. Mas na crucificação, no sepultamento, não tem muita alegria. A alegria tem na onde? Na ressurreição. Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia. Ele viu a obra da cruz, ele viu o Cristo ressurreto. Ele me viu ressuscitando dentre os mortos. E ele se alegrou. Então aonde que Abraão tinha visto que alguém tinha ressuscitado? Ele viu que Deus ia ressuscitar o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E se Deus ia ressuscitar Jesus Cristo, ele tinha certeza que esse Deus também poderia ressuscitar Isaac. Por isso que ele entregou Isaac. Mas aonde que Abraão, ele teve essa experiência? No caminho para Moriá. Naquele caminho de adoração, os olhos de Abraão foram abertos. E Abraão, naquele caminho, ele começou a ver o que estava na eternidade. Ele começou a sentir o que estava na eternidade. Quando ele estava adorando Deus naquele momento, os olhos espirituais foram abertos. Ele começou a ver que o Filho de Deus,
ia ser entregue, mas ia ressuscitar. E Abraão foi tomado de toda fé, de toda alegria, para continuar aquilo que ele estava por fazer. Abraão colocou Isaac, amarrou Isaac na lenha, pegou o cutelo. Primeiro ele entregou Isaac, pegou o cutelo para cortar o pescoço de Isaac. Diz a palavra que o anjo teve que bradar, teve que falar alto, 2 vezes: Abraão, Abraão, porque senão tinha acabado de consumar o sacrifício. Mas eu quero falar para você, queridos, que quando Abraão adorou, ele quebrou todos os ídolos. Deus falou assim: Abraão, não precisa, você já entregou, eu já sou o primeiro na tua vida, porque você entregou o teu filho. Abraão, olha para trás. Ele olhou para trás, ele viu um carneiro preso pelos chifres numa árvore. Ele tinha visto o dia de Jesus e tinha visto a ressurreição. Onde Jesus foi preso? No madeiro. Ele foi preso com uma declaração sobre a sua cabeça, escrita em latim, em grego e em hebreu: este é o rei dos judeus. Os líderes religiosos disseram: não escreve isso não, Pilatos, escreve que ele disse ser o rei. O que eu escrevi está escrito: este é o rei dos judeus. Estava escrito em hebraico, e Abraão era um hebreu. Abraão leu o rei dos judeus preso no madeiro, e sobre a cruz estava escrito a declaração, o porquê que ele tinha sido preso: porque ele era o rei. O chifre era sinônimo de autoridade. Quando Abraão olhou e viu o carneiro preso na árvore por um chifre, pelos chifres, ele entendeu que Deus estava dando aquele sacrifício que ele estava vendo na eternidade, estava dando no lugar do seu filho. Jesus foi dado para nós, para nos dar a salvação. Ele foi dado para nós, para ser o lugar da provisão. Ele foi dado para nós, para que quando nós colocarmos Jesus no lugar dele, como Senhor, nesse lugar onde Jesus é o Senhor, haverá provisão eternamente. Porque ele morreu com os braços abertos, sabe para quê? Para prover, para favorecer, para abençoar, para se entregar, para receber homens e mulheres, falhos e pecadores, e derramar sobre esses homens e mulheres toda a sua vida, todo o seu sangue, e toda a herança que ele ia conquistar quando ele foi assunto aos céus, se tornando o herdeiro de todas as coisas. E ele fala que ele nos fez agora co-herdeiros com ele. Ele venceu tudo e nós hoje somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Nós herdamos a sua herança, nós herdamos a sua vitória, porque o Cordeiro foi dado no nosso lugar. Eu quero que você entenda que Abraão entendeu tudo. Se ele viu o dia de Jesus e se alegrou, se ele viu a cruz e a ressurreição e se alegrou, se ele viu que Deus ressuscitou ali dentre os mortos, por isso creu na ressurreição e se alegrou, ele entendeu que Jesus foi dado pelo Filho dele, pela vida dele, pela história dele. Eu quero falar para você, para que ter alguma coisa na frente de Deus? Deus deu tudo para você. Para que colocar a tua vontade na frente da vontade de Deus? Deus deu tudo para você. Para que colocar alguém no lugar de Deus? Para que colocar coisas, dinheiros, prazeres no lugar de Deus? Tem pessoas que a imoralidade ou o sexo está no lugar de Deus. Aí quando fica sem sexo, ou fica sem moralidade, fica nervoso, revoltado, nervosa. Quero falar para você, a fonte do teu prazer, primária do teu prazer, é o Senhor. Ele é a presença dele, é tudo que nós precisamos. Quem experimenta os céus entende que os céus têm tudo. Quem não experimenta os céus fica buscando colocar ídolos, para ver se ídolos preenchem o vazio do nosso coração. Mas eu quero falar para você que dentro de cada um de nós existe um espaço que só Deus pode preencher. E o Cordeiro foi dado por mim e por você. Por isso, se você se tornar um adorador,
Não tem ídolo que vai permanecer no teu coração. Os verdadeiros adoradores adoram na dor. Adoram na circunstância contrária. Quem adora na dor é um verdadeiro adorador. Quem adora quando tudo está bem é um falso adorador. Porque o adorador, ele é revelado na hora das provas. Na hora que você tem tudo para murmurar e você adora, você mostra que você é um verdadeiro adorador. E quando você adora nos teus momentos difíceis, você começa a deixar os céus entrar dentro de você. Você começa a ter visões dos céus, prazeres dos céus, respostas dos céus, alegria dos céus, prazer dos céus, segurança dos céus. E você vai ter facilidade para falar: esse ídolo não vai ficar mais no meu coração, porque a adoração me levou para um lugar onde a vida vale a pena, onde o meu coração é preenchido, onde eu não preciso de mais nada além dele, para ser pleno, completo, satisfeito, no nome de Jesus. Queridos, eu quero desafiar você nessa noite a se colocar em pé. Feche os teus olhos, querido. Abraão, quando o ídolo chegou, ele adorou com fidelidade. Deus não quer que você mate pessoas, tá? Mas Deus quer que você, simbolicamente, não deixe nada ocupar o lugar, que é o lugar de Deus. Deus quer que você, no coração, Abraão sacrificou no coração. Ele matou no coração. Ele não matou fisicamente, porque Deus não quer que você mate ninguém. Deus quer que você mate o ídolo no coração. Feche os teus olhos. O que tem sido um ídolo para você? O que tem sido um ídolo para você? Teu trabalho, tua família, teu dinheiro, prazer, tua vontade, alguém, teu cônjuge, uma pessoa de Deus, uma pessoa que você fala: não, se essa pessoa me ajudar, eu vou ser feliz, eu vou ser bem sucedido. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele quer que você quebre os teus ídolos. Tudo, Deus move pessoas, Deus move circunstâncias, mas Ele tem que ser o primeiro lugar. Quero que você agora, como Abraão, começou uma caminhada de falar: eu vou adorar. Eu vou adorar tanto, que no meu coração, todo o ídolo vai ser sacrificado. O meu Isaac eu vou sacrificar aqui dentro, vai doer. Mas eu vou colocar Deus tão forte dentro de mim, que eu vou ser liberto dos apegos que estão tomando o lugar de Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. O Espírito Santo, Ele quer quebrar os ídolos, sabe para quê? Para ter espaço dentro de você. Se você não quebra os ídolos, não tem espaço dentro de você para Deus te preencher. Já está preenchido. Já está tomado com alguma coisa. Quando você quebra tudo e fala: Senhor, todo o meu interior é para ser tomado pela Tua presença, e eu quero Te adorar. Feche os teus olhos, fale para o Senhor: Senhor, eu quero adorar. Eu quero aprender a adorar para quebrar os ídolos. Obrigado, obrigado, Espírito Santo. Eu quero desafiar pessoas hoje que entendem que tem que quebrar algum ídolo. Você que é corajoso, corajosa, para vir aqui na frente. Você vai dizer assim: Senhor, eu entendo que eu tenho que quebrar um ídolo, 2 ídolos. Tem que quebrar ídolos do meu coração. Quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vamos orar pela tua vida. Porque eu quero falar para você: você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser preenchido, preenchida. E nessa noite, você limpando o teu coração, ele estará totalmente aberto para receber o mais de Deus. Vem para frente, vem para frente. Enquanto vamos adorar o Senhor, quero que toda a igreja esteja orando: Senhor, não deixe os ídolos entrar no meu coração.
Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Posso, Deus, viver coisas terríveis, eu não abro mão do Senhor. Eu posso estar, Deus, em lágrimas, eu não abro mão do Senhor. Eu posso estar sem entender nada, eu não abro mão do Senhor. Eu posso estar frustrado nas minhas expectativas, eu não abro mão do Senhor. Sabe por quê? Tu és o meu Deus, o meu Senhor, e eu não vou para lugar nenhum sem o Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és meu ajudador de todas as horas. Tu és o Senhor da minha vida. Se você precisa fazer essa declaração, que ainda não é uma declaração sincera para você, vem aqui à frente. Queremos orar por você, no nome de Jesus.